Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Vando Soares. Novamente a gente vai falar de assuntos relacionados à nossa política nacional. E aí muita gente vai falar, mas a thumb do vídeo fala sobre eleições nos Estados Unidos. Pois é, quando a gente fala de política nacional, impossível, né, não falar de ideologias. E quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente traz uma pequena atualização das últimas horas, dos últimos acontecimentos, para a gente entender o que de fato está acontecendo. Se você quer aí ficar sabendo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e vamos para o vídeo. Bom, a terça-feira começou absolutamente agitada nos Estados americanos e, obviamente, tudo em função das eleições mais esperadas neste ano de 2024, que vai determinar se Kamala Harris, que é a situação que representa lá o governo Biden, será eleita pela primeira vez lá nos Estados Unidos. Do outro lado, você tem o Donald Trump, né, que já foi uma vez presidente da República nos Estados Unidos e tem uma história, né, americana por trás de tudo isso aí. E, claro, as ideologias são os principais fatores que, nesse primeiro momento, fazem essa divisão de ideias. Bom, resumindo rapidamente, Kamala Harris é a situação, é um momento crítico que o governo Biden passa em principais assuntos econômicos e por questões também da sua administração ruim. Biden não fez um bom governo e isso, naturalmente, deve se refletir nas urnas nesta votação que começou nesta terça-feira. Por outro lado, você vê o Donald Trump. Donald Trump, ele foi um presidente que, quando se elegeu naquele período de 2018, recebeu muitas críticas, foi ali colocado como um dos piores nomes para assumir os Estados Unidos. No entanto, pegou os Estados Unidos com a economia absolutamente destruída, conseguiu recuperar o país economicamente e saiu deixando um caixa fantástico. Os Estados Unidos conseguiu se reequilibrar e até hoje, embora tenha passado por vários momentos ruins no governo Biden, ainda é, sem sombra de dúvida, a economia mais forte no cenário das Américas. De um modo geral, e conceituando tudo de uma maneira clara e objetiva, a questão econômica, a ideia do próprio Donald Trump é uma ideia absolutamente conservadora para a economia, ou seja, preservar os ganhos nacionais, quando se fala em Estados Unidos. A Kamala Harris também deve tentar seguir esta ideia de preservação da parte econômica americana, que é absolutamente importante, porque o principal status da América sempre foi o seu poder financeiro, que aí reflete naturalmente em todos os outros poderes, como é o caso da sua força bélica, entre outros e outros temas, né, quando a gente vai ranquear os países pelo mundo afora. Mas o maior impacto dessas eleições, e aí o maior embate ao mesmo tempo, é a questão ideológica. A gente sabe que a ideologia voltada para o governo Biden, através de Kamala Harris, é a da esquerda, de oposição às ideias família, conservadorismo. Ela é a favor de muitas pautas da esquerda que aqui no Brasil a gente de direita combate naturalmente. Eu não preciso ficar citando aqui para que o vídeo não caia, mas todas aquelas pautas que a gente vê do governo de esquerda do Brasil são exatamente as pautas defendidas por Kamala Harris. Lá na América, a gente sabe que o Donald Trump representa a direita, é o partido conservador, né? E os republicanos sempre defenderam, né, a posse, o porte de arma, o direito à defesa, o direito à propriedade, enfim. Essas pautas de direita todas são também a de Donald Trump, que aparentemente é abraçada de forma avassaladora por todos os americanos, ou pelo menos por grande parte deles, embora saibamos que o americano tem essa cultura desde o berço e ao longo do tempo vem se perdendo. Mas a movimentação, principalmente das eleições que acontecem nesta terça-feira ao longo de todo o dia, são exatamente nas questões de pauta. E na campanha da Kamala Harris,
ela bateu muito nessa questão do armamento e criticou e demonizou inúmeras vezes o Trump por algumas ações, o colocou aí em patamares contrários às mulheres e etc. Aquelas pautas que a gente também vê aqui no Brasil, que ela também utiliza lá nos Estados Unidos. É quase que uma cópia do que aconteceu no Brasil aqui nos últimos anos, acontece agora também nos Estados Unidos, que é a relação difícil que tem a direita contra a esquerda nesse embate de ideologias. Então, em resumo, as eleições americanas, toda ela hoje está pautada exatamente nas questões ideológicas. E na campanha do Donald Trump, ele teve agora, recentemente, a declaração e o apoio dessa figura, né, internacional poderosíssima, né? Ele que é uma das pessoas responsáveis, principalmente por vários satélites está aí no universo, que é o dono do X, o Elon Musk. Elon Musk fez um discurso recentemente pedindo o apoio incondicional dos americanos, citou aquela questão que envolve o que pode acontecer em relação à nossa democracia, ou no caso a democracia americana, e por outro lado, a gente viu, por conta disso, na pesquisa do mesmo dia já levava o Trump a altos patamares. As pesquisas praticamente que a gente poderia considerar boca de urnas das últimas horas, dão conta que há uma disputa muito acirrada. No entanto, moradores, inclusive eu conversei com uma das pessoas que hoje que é meu amigo que está nos Estados Unidos, ele chegou a me dizer o seguinte: Vando, aqui, por exemplo, na Flórida, muita gente que não havia votado, nunca foi votar, até porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, estão saindo de suas casas para votar. Cidades como Wisconsin, Flórida, enfim, outros estados e até mesmo aqueles estados pêndulos, né, que podem definir aí a eleição tanto para a Câmara, tanto também para Donald Trump, há um movimento enorme nas ruas, algo absolutamente inédito que está acontecendo nos Estados Unidos. Agora, olhando para o Brasil, no cenário geral, eu observei claramente que alguns jornalistas, como a gente já vê se posicionando claramente a favor da Kamala Harris, acabou criticando, né, e, de certa forma, até colocando alguns pontos que eu considero inverdades, né, como foi o caso aí da Miriam Leitão, que fez esses comentários. Então, vamos falar de tudo isso, economia, política, mas eu queria contar que é o seguinte: o Nate Silver é um pesquisador americano, é um cientista político que estuda pesquisas, análise de pesquisas. Então, todo mundo olha o que o Nate Silver está fazendo. Ele tem um site famosíssimo chamado 538, que é 538, que é o número do colégio eleitoral. Ele botou esse nome no site dele. Então, ele fez o seguinte: ele tem um modelo que ele pega as principais pesquisas, porque lá tem pesquisa demais, roda 1000 vezes e vê quanto que dá de um, quanto que dá de outro. A favor de um e a favor de outro. E a penúltima pesquisa tinha dado 54 vezes, né, 540 vezes o Trump, e 46 vezes Kamala, ou seja, Trump na frente. Mas houve uma reviravolta. Agora, a última pesquisa deu Kamala 51 vezes e Trump 49. Ou seja, estamos naquele empate, mas contudo se movendo nos tabuleiros. Os eleitores estão se movendo. Os dois últimos discursos de encerramento de pesquisa tiveram tons diferentes, temperaturas diferentes. Trump bem mais raivoso e Kamala mais alegre, comemorando, cantando. Então, isso aí influencia também. Vamos ver, tudo está em aberto. E a Daniela me perguntou sobre Trump, o que seria um governo Trump. Assim, ele se tiver agora um novo mandato, ele estará mais forte. E mais forte porque a Suprema Corte hoje tem uma maioria conservadora porque teve os indicados dele. Ele afrontou a democracia americana publicamente, né? E tem processos contra ele, mas ele que não foram julgados a tempo, mas ele falou em praça pública, mandou os seguidores dele irem para o Capitólio. E eles foram e quebraram e ameaçaram, portanto, a democracia. O que
que era aquele dia? Era o dia da certificação da vitória de Joe Biden. E ele disse, passou esses 4 anos duvidando do resultado eleitoral. Então, ele é, de fato, um risco para a democracia e chegará agora sabendo que, primeiro, ele escapou impune daquele crime e agora pode ser absolvido, digamos assim, pelas urnas, se for eleito. E então todo o seu projeto fica muito mais perigoso para a democracia e para todas as outras questões importantes, como mudança climática. Ele é um negacionista. Esse é o fato de que Trump chegará mais forte. Mas na economia, ambos têm propostas protecionistas, né? Ou seja, proteger o mercado americano contra o comércio internacional. Isso afeta a economia inteira, mas o Trump tem uma proposta ainda mais protecionista, o que não era a tradição do Partido Republicano. Então, claramente tem uma diferença. Inclusive, os economistas fazem cálculos. Quanto significa o aumento da dívida se for um e se for outro? Ambos têm propostas que são expansionistas do gasto. Mas Trump seria 7 trilhões e a Kamala Harris 4 trilhões. Ou seja, tem diferenças na economia, mas a diferença fundamental tem o nome de democracia. Bom, deu para observar claramente que muita coisa que foi falada por ela não se configura em verdade, mas a gente vê até aqui no Brasil a esquerda militando pela esquerda que está nos Estados Unidos. Tanto é a preocupação, né, já que os Estados Unidos é o principal país das Américas, é a principal potência, talvez, do mundo, né, embora tenha aí concorrentes como China e a própria Rússia, mas os Estados Unidos ainda é visto como uma das maiores potências e pode influenciar o mundo de todas as formas, principalmente em pautas ideológicas. Seguimos acompanhando essa pauta de eleições nos Estados Unidos e logo mais a gente deve trazer um novo vídeo atualizando do que está acontecendo. Wander Soares, do Rio de Janeiro. Deixa o like, se inscreva no canal. Até mais.